Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 20, versículo 12, o ponto 1, os mortos ressuscitam. Estamos falando do juízo final, e quando João viu aquele grande trono branco, ele vê agora no versículo 12, viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Antes de começar a leitura e a explicação, lembrar a vocês, a igreja, aqui no juízo final, ela não está sendo julgada. A igreja ela já recebeu corpos incorruptíveis no arrebatamento. Ela viveu durante o milênio em corpos incorruptíveis, então não faz sentido a igreja ser julgada. Então esses mortos que ressuscitam aqui, nós veremos, se trata dos mortos, dos ímpios de todos os tempos, desde Caim, considerando que este tenha sido o primeiro ímpio a morrer, a Bíblia não é clara, tá ok? Mas todos os mortos desde Caim até aqueles que tenham morrido segundos antes do fim do milênio, tá ok? Mas também os justos que viveram no milênio. Israel, que viverá no milênio, eles comparecerão aqui no juízo final para serem julgados. O comentário diz: a igreja não participará dessa ressurreição. Ela já possui corpos incorruptíveis desde o arrebatamento. Essa ressurreição envolve os santos que serviram a Jesus durante o milênio, incluindo Israel, é claro, e também os ímpios de todos os tempos. Okay? Então nós veremos que Israel e aqueles outros que aceitaram Jesus durante o milênio, eles, durante o juízo do trono branco, eles serão salvos. A descrição é que eles aparecem como ovelhas, e os ímpios de todos os tempos aparecem como bodes. O comentário prossegue. Nos dias do Novo Testamento, a religião de Israel estava totalmente corrompida. E uma das doutrinas que eles abandonaram foi a crença na ressurreição. É claro que não são todos, mas veja, o sumo sacerdote, a pessoa mais importante da religião de Israel, era um homem chamado Caifás, que é apontado como sendo da seita dos saduceus, ou em algumas traduções, do partido dos saduceus. Está lá em Atos 5,17, olha. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Importante destacar seita, porque o sumo sacerdote era o que ocupava o cargo político de governador da Judéia há várias décadas. Tá bom? Então, era uma seita ou partido, como alguns dizem. Eleger ao cargo de sumo sacerdote um saduceu significa eleger alguém que não acreditava nas Sagradas Escrituras de forma integral, porque os saduceus não acreditavam. Seria como você colocar num púlpito ou na presidência de uma igreja, na direção de uma igreja, um homem que acreditasse apenas em parte das Escrituras. Nós temos hoje, tem um herege aqui no Rio de Janeiro que ele despreza o Antigo Testamento, até os Evangelhos, ele fica apenas com as epístolas de Paulo, ou seja, é um saduceu moderno, ok? O comentário prossegue. Dos 24 livros da Tanakh, nosso Antigo Testamento em hebraico, é assim que eles chamam, os saduceus rejeitavam 19. Tá bom? Lembrando que o Antigo Testamento hebraico ele tem 24 livros, ok? O nosso tem 39 livros, mas por questão de nomenclatura. Mas a quantidade de texto, o
nosso Antigo Testamento é 100% igual o texto dos Hebreus. O comentário prossegue. Os saduceus aceitavam como inspirados apenas os 5 livros da Torá, equivalente ao nosso Pentateuco, ok? Equivale a rejeitar 34 livros do nosso Antigo Testamento. Ou seja, para os saduceus, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia seriam inspirados, os outros não. E por isso eles desacreditavam na ressurreição. Prossegue o comentário. Como resultado dessa rejeição, desacreditavam na ressurreição, afirmando que a Torá, nosso Pentateuco, não fala nada sobre ressurreição. Na verdade, o Pentateuco fala em ressurreição em diversas oportunidades. Primeira, quando Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado, Gênesis 22, o autor aos Hebreus falou que em figura Deus o recobrou, ou seja, em figura Deus o ressuscitou. Está lá em Hebreus 11, 19. Julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou, na versão revisada da imprensa bíblica brasileira. A segunda ocorre com Moisés. O apóstolo Paulo afirmou que a morte reinou desde Adão até Moisés. Está lá em Romanos 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Faz sentido o cristão acreditar que Moisés tenha ressuscitado. Bom, por que faz sentido o cristão acreditar que Moisés tenha ressuscitado e subido ao céu? Porque nós pregamos que os mortos não voltam a este mundo. E Moisés voltou a este mundo, ele apareceu no Monte da Transfiguração. O comentário prossegue. O livro chamado Assunção de Moisés diz que Moisés morreu e ressuscitou. Melhor colocar o livro apócrifo, ok? O livro apócrifo chamado Assunção de Moisés diz que Moisés morreu e ressuscitou. Esse livro conta até um confronto entre Satanás e o arcanjo Miguel, quando Satanás queria tomar posse do corpo de Moisés. Mas Miguel não deixou que isso acontecesse. Esse trecho do livro Assunção de Moisés aparece na epístola de Judas, no versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Bom, esse livro ele não é inspirado por Deus, ele é um livro apócrifo. Mas como que nós explicamos Judas citar um livro apócrifo? Explicamos da seguinte maneira: um livro apócrifo não significa que ele contenha 100% de mentiras. Ele pode conter verdades. Um exemplo, um livro de história do Brasil. Esse não é um livro inspirado por Deus, mas ele pode conter fatos verdadeiros e também conter enganos, ok? Se Judas foi inspirado por Deus para citar esse livro, significa que ele é verdadeiro. Esse fato, esse combate entre o arcanjo Miguel e Satanás, significa que ele é verdadeiro. Não significa também que todo o livro é verdadeiro, mas que essa parte ela tem que ser verdadeira, senão Judas não seria inspirado por Deus a citar. Bom, eu coloquei aí também um trecho do livro de Russell Norman Champlin, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, no volume 6, comentando sobre o Apocalipse, sobre o livro de Judas. Ele diz: o livro diz que o diabo não queria permitir que Miguel enterrasse Moisés, dizendo que o corpo de Moisés pertencia à ordem material e que ele fora homicida, pelo que não merecia um sepultamento decente.
Miguel responde à acusação satânica, dizendo que o Senhor é o Criador e governador do mundo material, pelo que Satanás nada tinha a dizer acerca do que ocorreria com o corpo de Moisés. Este versículo da Epístola de Judas foi extraído deste livro apócrifo. Estes livros não inspirados apresentam alguns fatos históricos verdadeiros, e este trecho que Judas cita é verdadeiro, senão o autor bíblico, com inspiração divina, não o citaria. Apesar de ser um fato pouco comentado no meio evangélico, é provável e até necessário para explicar a sua aparição no Monte da Transfiguração, que Moisés tenha ressuscitado, apesar do livro de Deuteronômio não mencionar essa história. Então é necessário que Moisés tenha ressuscitado, senão nós não poderíamos pregar que os mortos não voltam a este mundo, né? E se nós dissermos, como já aconteceu em diálogo com espíritas, evangelização, eu estava evangelizando certa vez uma senhora espírita de uma empresa que eu prestava serviço, e ela falou que Deus abriu uma exceção, né, para Moisés vir a este mundo, e aí ela completou, e Deus continua abrindo exceções no centro espírita que eu frequento, disse ela, ok? Mas, na verdade, nós acreditamos que Moisés, ele tinha ressuscitado, ele tinha voltado à vida, principalmente baseado naquele versículo do apóstolo Paulo, que ele disse que a morte reinou desde Adão até Moisés. O que significa a morte ter perdido o seu reinado com Moisés? A única explicação é a ressurreição. Além do Pentateuco, encontramos vasta citação profética de uma ressurreição que ocorrerá no último dia, como está em João 11, 24. Jó viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. Jó viveu próximo dos patriarcas, né, Abraão, e afirma que o seu Redentor se levantará, e como resultado da redenção, Jó verá a Deus. Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ok? Bom, a expressão que ele usou ali, em minha carne, nós podemos comparar com o que Jesus Cristo disse para Tomé, quando ele mostra esse corpo novo. Não é uma carne como essa carne, mas é um corpo espiritual, ok? Que nós não temos como declarar como é essa carne, ok? Então ele conclui no versículo 27, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. Certamente, claramente, ele acreditava que voltaria à vida, ele acreditava em ressurreição. De onde Jó tirou essa doutrina? Certamente da promessa que Deus fez lá ainda no Jardim do Éden, quando ele prometeu que enviaria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Okay? A interpretação que Adão teve é que através da semente da mulher ele ganharia novamente vida. Como nós podemos interpretar que Adão entendeu que ele ganharia novamente vida, ou seja, ressuscitaria e poderia viver eternamente? O nome que ele deu para a sua esposa. Ele a chamou de Eva. Eva, em hebraico, significa vida. O comentário prossegue. O termo consumida no versículo 25 é tradução do hebraico nakaf, e segundo o dicionário Strong pode ser traduzido por cortar a pele ou ainda tirar a pele. A versão atualizada traduz nagaf como revestido. Jó descreve a sua morte nesse tirar a pele e diz que será novamente revestido. Ou seja, esse revestir, a interpretação natural é que ele receberá um novo corpo.
não há dúvida de que Jó cria que voltaria à vida, ou seja, ressuscitaria. Um outro que também viu a ressurreição foi Daniel. Ele viu a ressurreição dos justos. Daniel 12, versículo 2, ele diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A revelação que Daniel recebe inicia no capítulo 11, quando ele transmite ao rei Dario, que governava a Babilônia, próximo do ano 536 a.C., o que aconteceria no fim dos tempos. E prossegue no capítulo 12, afirmando que este é o momento em que Miguel, o anjo definido como grande príncipe, livra o povo de Israel. Veja, capítulo 12, versículos 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Este texto descreve o fim da grande tribulação e início do milênio, que é confirmado pelo versículo 7, que ele diz: e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas, ou seja, quando o anticristo tiver superado a resistência do exército de Israel, tá ok? A expressão tempo, tempos e metade de um tempo é uma forma de descrever a segunda metade da grande tribulação. O profeta Daniel prossegue e descreve os israelitas ensinando a justiça às nações durante o milênio. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. A ressurreição dos mortos também aparece na visão de Isaías, retratada no capítulo 26. O versículo 19, ele diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Ou seja, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías viu a ressurreição. 600 anos antes de Cristo, Daniel viu a ressurreição. Mas, como nós vimos, você ter um líder como Saduceu, que desacreditava, tá bom, no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Daniel, é um erro grave. Oséias também viu Israel ressuscitando. Oséias 6,2, ele diz: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E no capítulo 13, versículo 14, o mesmo profeta Oséias diz: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Esse texto que o profeta Oséias aqui anuncia, ele é usado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo exatamente para descrever essa recuperação, essa ressurreição de todos os homens, né? No caso dos salvos, que ressuscitam vencendo a morte. Os outros ímpios ressuscitarão para comparecer no juízo final. E coloquei também João capítulo 5, versículo 28 e 29, onde o Mestre Jesus nos diz:
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essa ressurreição que Jesus está falando aqui é a mesma ressurreição, né, que ocorre aqui no fim do milênio. Ok? Bom, é comum também fazerem a seguinte indagação: com que corpos os homens comparecerão no juízo final? Irmãos, não tem como nós respondermos essa pergunta, né? Porque a Bíblia, ela fala de corpos especiais para os justos. Bom, eles receberão corpos incorruptíveis, mas ela não me responde sobre os corpos dos ímpios. Então, nós apenas respondemos que será um corpo sem glória, mas eu não tenho como dizer a natureza desse corpo, ok?